Olá meninos, tudo bem com vocês? Vamos essa semana fazer a correção, os comentários e a correção a respeito da terceira semana do PET, volume 2. Assunto que a gente já estudou nas nossas aulas presenciais, né? Nós já falamos da tectônica das placas, nós já falamos da deriva continental, tanto nos vídeos passados quanto nas nossas aulas na nossa escola. E agora a gente vai falar dos desastres naturais, que a gente já trabalhou eles na época que a gente estava com as aulas presenciais. Então é só para vocês relembrarem mesmo. Vamos lá? Os movimentos das placas tectônicas, eles podem provocar tremores, denominados terremotos ou sismos, que variam muito de intensidade. Por esse motivo, a extensão dos danos de um terremoto é determinada por sua magnitude, ou seja, pelo tamanho da área que ele atingiu. A maioria dos sismos não é percebido pelas pessoas, mas é detectado por instrumentos, os sismógrafos. Então, a maioria dos tremores a gente nem sente, a gente só sente a partir de uma determinada intensidade. Em geral, os terremotos originam-se nas regiões de colisão entre placas tectônicas, mas eles também ocorrem em regiões de deslizamento lateral e às vezes colide de um lado e a gente consegue sentir reflexos desse terremoto em áreas distantes. Então, às vezes um terremoto lá no Japão de grande intensidade, alguns pontos aqui no Brasil a gente consegue sentir pequenos tremores. Pode haver terremotos tanto nos continentes quanto nos oceanos, então nos fundos dos oceanos também acontece um terremoto. Quando a origem do tremor está abaixo dos oceanos, suas águas sofrem uma movimentação anormal e aí ocorrem os chamados maremotos, podendo formar ondas gigantescas. Essas ondas, os tsunamis, podem percorrer grandes distâncias e atingir algumas ilhas e a costa dos continentes, provocando efeitos catastróficos. O território brasileiro, como ele está situado no centro da placa sul-americana, portanto distante de áreas de contato entre placas, faz com que a gente não tenha um histórico de terremotos muito intenso. Isso, no entanto, não quer dizer que aqui no Brasil não tenha terremotos, né? Eles ocorrem frequentemente, mas em geral são de baixa intensidade, não são sentidos pelas pessoas. E ainda na época das nossas aulas, o nosso livro de ciências trouxe uma história lá da época de Dom Pedro, que foi sentido um terremoto, um tremor na Amazônia, porém de pequeníssima intensidade. Os vulcões podem ter diversas origens. Em alguns casos, o choque de placas tectônicas é responsável pela formação de vulcões e pelas erupções, quando uma rocha fundida no interior da Terra é extravasada. A maioria dos vulcões está localizado também nas bordas de placas tectônicas, nas áreas em que elas se afastam ou colidem umas com as outras. Por ocorrer de maneira repentina, nem sempre previsível, a atividade vulcânica pode provocar grandes catástrofes, destruindo o entorno e causando inúmeras mortes. O vulcanismo modifica drasticamente a paisagem e é responsável pela formação de novas rochas, pela liberação de gases e de partículas para a atmosférica. As cinzas vulcânicas liberadas pelos vulcões podem compor solos férteis, pois geralmente são ricas em nutrientes utilizados pelas plantas. Esses gases que eles liberam e essas cinzas, eles podem causar escurecimento, alterar a atmosfera de locais, até por alguns anos. A gente tem registros disso, a gente trabalhou esse assunto nas nossas aulas. Os vulcões, eles são considerados ativos enquanto eles dão sinais de instabilidade. Então, são detectados tremores na Terra, liberação de gases ou até mesmo, nos casos mais extremos, as erupções. Quando eles não estão em atividades, eles podem eventualmente retomá-la. Aí eles são considerados dormentes. Os extintos são aqueles em que o canal de lava está solidificado e não há nenhum sinal de atividade por um longo período de tempo, tá? Então, como a gente já falou desse assunto das nossas aulas, então a gente passou de maneira bem rapidinha, nós já vamos passar para as correções dos exercícios. O que determina a extensão de danos causados por um terremoto? Que regiões normalmente são mais atingidas? A gente já falou isso nas nossas aulas, então não tem nada de novidade aqui, nenhum assunto novo, a gente só vai relembrar. As ondas sísmicas, isto é, um abalo ou um choque,
é usado para determinar os danos causados por um terremoto. Elas se propagam pelas placas rochosas e provocam tremores que pode caracterizar um terremoto. A gente usa uma escala, a escala Richter, que mede entre 1 a 9 graus. Lembrando que esse 9 ele pode aumentar, né? É o maior até hoje, mas pode ter maiores. Então, essa escala ela não tem fim, ela pode ir aumentando de acordo com os terremotos vão acontecendo, tá? Acima de 7 graus nessa escala já são considerados terremotos bem catastróficos. E eles são mais frequentes em áreas localizadas nas bordas das placas rochosas. As cidades nessas regiões elas são as mais atingidas. A número 2 pergunta o que é um tsunami e qual é a causa mais comum do tsunami. O tsunami é um terremoto que ocorre no fundo dos oceanos, né? Provocando maremotos, que são ondas gigantescas, os tsunamis, que podem devastar áreas litorâneas, ilhas, tudo que essa onda gigantesca encontrar. A causa mais comum são os movimentos nas placas tectônicas no assoalho oceânico, né? Número 3 pergunta qual a diferença entre o vulcão dormente e um extinto. Por que nós temos essa diferença? O ativo é aquele que está ali tremendo, liberando gases, entrando em erupção. Mas qual que é a diferença de um dormente com um vulcão extinto? Os dormentes são aqueles que no momento não têm atividade, mas eles podem a qualquer momento voltar a entrar em atividade, mostrar sinais de perturbação e entrar em erupção novamente. Já os extintos são aqueles que pouco provavelmente entrarão em erupção novamente, porque o canal de saída de lava já se solidificou. Pode acontecer? Pode, mas é bem menos provável. A número 4, os eventos naturais podem se tornar problemas sociais. Sobre os terremotos, responda as questões abaixo. Letra A. Como seus efeitos podem ser minimizados? Em regiões onde os terremotos acontecem com maior frequência, as pessoas tomam algumas atitudes para se prevenir ou minimizar. A gente tem vários eventos. Por exemplo, no Japão, eles são treinados, as construções são mais preparadas, tá? Isso não quer dizer que lá não vai ter uma catástrofe, que eles não vão sofrer os efeitos desse terremoto, mas eles sofrem menos por já terem um certo preparo. A análise da resistência sísmica de uma casa, reforma para reforçar a casa, fixação dos móveis, armazenamento de água e alimento em alguns abrigos subterrâneos, para que eles consigam ficar ali até serem encontrados pela equipe de resgate, tá? Treinamento preventivo são alguns cuidados para que a gente tenha antes, durante e após o tremor. A letra B, da número 4, fala que todas as sociedades têm condições de tomar medidas para reduzir os danos causados por abalos sísmicos. Justifique sua resposta. Infelizmente não. Países subdesenvolvidos, pessoas de baixa renda, elas infelizmente não conseguem se prevenir de maneira adequada, porque essas medidas de prevenção, essas construções, essas adaptações, normalmente têm custo bastante elevado. Ao final da atividade da semana 3, nós temos alguns linkzinhos para vocês assistirem aí no YouTube, só clicar, quem está com o PET digital, só digitar aí do buscador do YouTube, para vocês assistirem os vídeos relacionados justamente com esses terremotos, com as medidas de prevenção e tudo mais, tá? A gente volta na semana que vem. Na semana que vem a gente continua falando um pouquinho desse assunto. Vai tratar justamente do vulcão Vesúvio, que a gente já viu nas nossas aulas, a gente já falou sobre ele. Então a gente ainda vai continuar nessa temática. Nos vemos semana que vem. Tchau, tchau, meninos.